E agora eu só abro aqui o PowerPoint, né? Então, boa noite a todos, mais uma vez. O tema é de conhecimento de muitas. Esse tema é muito conhecido no mundo espírita. E é um tema leve, um tema simples, mas, como a Priscila já referiu, é de extrema importância na nossa vivência como espíritas, como cristãos, porque é no nosso lar que nós começamos, que nós damos início àquilo de melhor que nós podemos fazer, né? Se nós, dentro do nosso lar, já começarmos a espalhar, né, dentre os nossos familiares a palavra de Jesus e vivenciar essas palavras, depois da porta para fora será também mais fácil, né, de conseguir. Então, vamos, para quem já conhece e já pratica o Evangelho no Lar, relembrar algumas coisas. E para quem não sabe muito bem como se faz e gostaria de começar a fazer, ou gostaria de aconselhar alguma família a começar a fazer, tem aqui para relembrar assim, os argumentos e todos os benefícios de praticar da prática do Evangelho no Lar. Então, hoje em dia, nós temos uma vida muito agitada, né? Temos muitos compromissos e basicamente não paramos muito em casa, né? Temos os compromissos do trabalho, os compromissos com os filhos e até com o lado espiritual, né? O centro espírita, que também consome muito o nosso tempo fora de casa, mas o tempo que nós temos em casa, muitas vezes não conseguimos nem conviver muito com a nossa família, mesmo na hora do jantar. Às vezes as pessoas não conseguem jantar todas juntas para conversar como foi o dia. Mesmo dentro de casa tem aquelas concorrências, né? Tem a televisão, tem a internet, o telemóvel, o iPad, que cada um acaba indo para o seu refúgio individual e vai ver o seu programa preferido ou passar o tempo como prefere, como gosta. E acaba que o diálogo entre a família muitas vezes é muito reduzido, muito menos sobre esses assuntos de mais elevação e que muitas pessoas encaram como um compromisso, que até aquilo ficar enraizado e entendemos a importância, no início é complicado atrair todos os membros da família para esse compromisso, que é muito importante. Mas, mesmo com todas essas dificuldades e esses obstáculos, nós sabemos que nada é impossível e quando nós temos a vontade de fazer o bem, tudo nós conseguimos, né? Então, comparecer às reuniões de trabalho e estudo na casa espírita não é o bastante. É claro que é um primeiro passo muito importante e é aqui que nós começamos a entender a importância de determinadas coisas. Também nos nossos lares, a reunião semanal para a prática do Evangelho no seio da família também é muito necessária, e essa prática dentro dos nossos lares. A gente aqui vem esclarecer muitas coisas e começar a ter aquele entendimento e que depois nós levamos para o resto da família, porque muitas vezes os outros membros da família não nos acompanham no centro espírita e nós começamos a entender todos os benefícios e queremos levar isso para aqueles que nós gostamos também. Então, o que é o Evangelho no Lar, mais especificamente? É uma reunião singela e fraterna em que os membros da família consagram minutos importantes para falar sobre Jesus, dedicar-se à oração e alimentar a alma. Ficou diferente aqui a letra. Então, é o estudo e a reflexão dos ensinamentos de Jesus, interpretadas à luz da doutrina espírita, na qual se utiliza a prece como instrumento de ligação com Deus. Então, nada mais é do que são poucos minutos, né, que nós podemos dedicar numa semana com tantas horas, são só uns minutinhos que nós dedicamos para reunir a família e tentar aprender um pouco mais e debater sobre temas mais nobres, né, que acabam também abrangendo coisas do dia a dia, mas que são debatidos numa ótica mais dos ensinamentos de Jesus, de como que nós podemos encarar determinadas coisas do dia a dia.
Então, são momentos muito importantes para se ter dentro do nosso lar. A prática do Evangelho é uma forma de reunir a família em torno de um objetivo comum. A comunhão familiar, onde todos conversam, comentam suas atividades à luz dos ensinamentos de Jesus, representa um mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em porto de segurança e paz, com garantia de equilíbrio e alegria para todos. Então, aqui, como diz, é uma conversa entre a família, não é só uma pessoa que fica ali falando e dando lições de moral. E é claro que tem um dos membros o pai ou o chefe de família, uma pessoa que seja mais esclarecida, vai ser o líder ali, vai dirigir, né, aquela reunião. Mas todos podem falar e todos podem e devem falar, expor as suas ideias, o que perceberam, o que tem dúvidas. Então, é mesmo uma interação e que vai até trazer mais ligações, mais afetividade entre a família. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, não é nenhuma novidade dos tempos modernos, não foi só com o Espiritismo que isso surgiu. É uma necessidade em toda a parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação de Pentecostes. Então, é uma coisa que já vem desde os tempos de Jesus, e o primeiro evangelho no lar foi realizado pelo próprio Jesus na casa de Simão Pedro, onde ele falou, tem aqui um pequeno trecho de uma fala de Jesus. Ele disse assim: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A paz do mundo começa sob as telhas isso aqui juntou de letras todas, agora tá difícil. Porque mudou a formatação. Aqui nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós, mesmo dentro de quatro paredes, no nosso lar, com a nossa família de sangue, não conseguimos estabelecer a paz, como que nós queremos a paz entre as nações, a paz entre as pessoas que nem se conhecem, né? Basicamente. Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, dentro de casa, como nós já ouvimos falar, né, é de onde sai o exemplo, é onde nós aprendemos a nossa base, e dali tudo que nós aprendemos vai ser espelhado para as nossas relações exteriores também, fora de casa. Nesta ocasião, o mestre levou todos os presentes a refletirem que, se não conseguissem viver em harmonia no próprio lar, com os seus entes mais próximos, como podemos intentar viver em paz fora do lar? Jesus deixava, assim, um roteiro seguro para as nossas vidas e para o fortalecimento dos laços familiares. É claro que a família, apesar de ser o mais próximo que nós temos, as relações mais próximas, por vezes são as relações mais difíceis, né? Então, nem sempre é fácil a convivência familiar. E estabelecer também essa rotina de estudo, de reflexão em família, muitas vezes não é nada fácil, né? Então, essas dificuldades das famílias podem começar a ser mais fáceis de resolver através dessa prática, mesmo que comecemos sozinhos. Depois acaba que, mesmo aquela energia nossa gerada, aquela boa intenção de gerar paz e harmonia dentro do nosso lar, vai acabar contagiando as outras pessoas. Então, mais à frente a gente vai ver os efeitos que o Evangelho no lar causa. Os espíritas, em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Porque muitas vezes nós sabemos que é importante e que nós devemos fazer, mas, como falamos no início, todos os compromissos que nós temos na vida social, vida do trabalho, a gente até sabe, eu tento começar a fazer, mas faz uma semana assim, não fica aquele compromisso mesmo
assumido, com aquela responsabilidade, e acaba que a coisa vai se deixando levar e não é feito com a importância que deveria ser feita. E é notória a diferença das famílias que fazem, que realizam com responsabilidade, assiduidade, seriedade o Evangelho no lar. Por isso nós temos que compreender, não só compreender, mas sentir mesmo com o nosso coração que isso é muito importante para a nossa evolução. E para a continuidade do nosso trabalho, mesmo mediúnico no centro espírita, ou mesmo na nossa vida, nossa evolução moral. Pelo menos semanalmente, é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa, visando aos estudos da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. A oração está sempre aqui sendo referida, que é a base dessa prática, né, do Evangelho no lar. É aquilo que todos os dias devemos fazer, e o Evangelho no lar é sempre através da oração que nós convidamos os espíritos de luz a estar conosco naquele momento e agradecemos por tudo aquilo que nos foi fornecido. Então, aqui fala dos familiares ou alguns parentes. Pode ser até pessoas que não vivem ali naquele lar, que às vezes ficam sabendo ou vão de visita na hora do Evangelho e acabam participando e gostam daquilo e começam até a frequentar, sabe? Todas as quartas-feiras, às 9 horas, nós fazemos. A pessoa começa até a frequentar, às vezes convida um vizinho ou alguém e vira assim uma reunião muito agradável que não se vê hoje em dia, né? As pessoas só se reúnem hoje em dia para bater, pronto, aquele papo furado, falar, é claro, também é bom descontrair de vez em quando, né, obviamente, mas tem sempre outros objetivos. E essas reuniões, ninguém convida, vamos lá em casa falar sobre Jesus, ninguém, né, porque acaba que não é uma coisa que tá na moda, né, não, mas às vezes as pessoas precisam disso, e se receber um convite desse, de uma pessoa que gosta, que tem confiança, vai adorar, tá? Era mesmo só aquilo que ela precisava para de repente pensar em outras coisas, ver as coisas sobre outro ponto de vista. E a gente às vezes fica com vergonha de falar de Jesus como se fosse uma coisa assim estranha, né? Então eu acho que é uma boa opção para pessoas quando a gente quer aconselhar algumas pessoas ou falar sobre coisas mais e não sabemos por onde começar, de repente chamar, olha, não quer ir lá em casa no dia tal, a gente faz uma leitura, é uma coisa descontraída e todo mundo fala sobre o assunto, só para você conhecer um pouco sobre a doutrina e às vezes a pessoa vai se aprofundar melhor nisso e vai gostar. Vai começar a ser assídua no centro espírita e fazer na casa dela também. Então, no Evangelho no Lar, começa a grande obra da família, pois quando sabemos dedicar energia e tempo para fins superiores, demonstramos boa vontade e fé para recebermos do mais alto incumbências preciosas. Então, quando nós sabemos dedicar o nosso tempo a coisas realmente nobres, nós começamos a receber aquilo que nós plantamos, né? Começamos a receber muitas bênçãos do alto. Eita ferro, isso aqui ficou mesmo tudo desformatado, mas tudo bem, acho que dá para ler. Então, aqui os objetivos principais da realização do Evangelho no Lar, temos aqui alguns. Então, é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, que faz com que o Evangelho fique melhor compreendido, mais sentido e exemplificado. Então, muitas vezes a gente lê o Evangelho, mas não aprofunda e não ouve opiniões de outras pessoas. Então, às vezes, na nossa família, cada um interpreta aquele trecho de uma forma diferente ou se lembra de alguma coisa que aconteceu, que tem a ver com aquele assunto. Então, é debatido de uma forma diferente e cada um vai ganhando um entendimento melhor sobre aquilo que é falado. Criar em todos os lares o hábito salutar de reuniões evangélicas para que os mesmos despertem e acentuem o sentimento de fraternidade. Deve ser que tá aqui. Então, dentro do lar fica, além da relação entre as pessoas ficar muito mais próxima, porque há um diálogo que muitas vezes nem existe, né? O diálogo e passa a haver um diálogo muito, muito positivo, muito salutar.
E também existe um interesse no outro maior, né? Porque, como foi dito, nós falamos mesmo, podemos falar mesmo do nosso dia, sem entrar em julgamentos, em dizer que é certo, que é errado, mas comentar, mais uma vez aconteceu tal coisa e se calhar eu não reagi da forma como aqui está dizendo que seria o certo, aí a outra pessoa já dá um conselho, então cria ali uma relação muito harmoniosa e de amizade entre os membros da família. Pelo momento de paz e compreensão que ele oferece, vai também unir mais as criaturas, proporcionando-lhes uma vivência mais tranquila, que também tem a ver com o que eu acabei de falar. Higieniza o lar pelos nossos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo assim mais fácil influência dos mensageiros do bem. A energia do nosso lar é toda renovada e claro que cabe a nós que mantenhamos aquela harmonia, né? Porque não adianta também no minuto seguinte do evangelho ter terminado acontecer qualquer coisa e já destabilizar toda a harmonia do lar. A gente, claro que também temos que fazer um esforço para manter aquela energia e assim os espíritos do bem vão estar sempre ali presentes e nos amparando, porque a energia, a afinidade, a nossa afinidade de pensamentos vai atrair esses espíritos do bem. Facilita, no lar e fora do lar, o amparo necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da oração e da vigilância. Nós prestamos mais atenção naquilo que nós fazemos, né? Ficamos mais vigilantes com as nossas atitudes dentro e fora do lar, porque estamos estudando o Evangelho junto com a nossa família, além de ouvir no centro, que aqui no centro nós fazemos a reflexão, mas uma pessoa que fala, nós não podemos, às vezes, temos até aquela vontade de fazer uma pergunta, de debater, mas é um momento de reflexão diferente, né? No lar nós podemos criar uma conversa e tirar algumas dúvidas. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, a fim de que ajudem com mais eficiência o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Então, dentro do nosso lar, nós começamos a contribuir para um mundo melhor, porque elevando o padrão de pensamento de cada pessoa, isso vai ser depois transportado para fora, vai passar para aquelas pessoas que convivem conosco na rua. Então, de pouquinho em pouquinho, né, cada um fazendo a sua parte, com certeza será uma ajuda para melhorar o mundo. Então, os benefícios. Quando no lar são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes de amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática da crosta, somente entram nesse ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que o guardam terão que abrir a porta. Então, quando o lar fica protegido através da realização frequente, né, e com dedicação do Evangelho no lar, o lar fica protegido, fica ali ali, como diz, paredes espirituais, e como se tivesse ali os seguranças à volta e que só deixam entrar mesmo aqueles espíritos que estão autorizados ou que vão trazer algum benefício para aquele lar. Mas é claro, como foi dito, que existe, tudo depende também da nossa sintonia, né? Se nós mantivermos aquela sintonia de paz e harmonia, nos esforçarmos para isso durante a semana, continuarmos fazendo a oração, porque o Evangelho no Lar é realizado uma vez na semana, mas todos os dias temos que fazer a nossa oração, pedindo novamente para abençoar o nosso lar, para manter aquele padrão vibratório e a proteção do nosso lar, que depois também vai ser espalhada não só no nosso lar, mas acaba que essa proteção e essa luz acaba contagiando todo o prédio e a rua, e as outras famílias que moram ao redor também são beneficiadas. Então, é uma caridade que nós também fazemos para as outras famílias. Atrai-se para o convívio doméstico espíritos superiores que orientam e amparam, estimulam e protegem a todos. Nós modificamos o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos, formamos as defesas magnéticas da nossa casa, impregnando o ambiente espiritual das energias positivas
que desestimulam toda a ação maléfica. Então, tudo isso é mais ou menos o que foi dito da proteção através do nosso padrão vibratório, que é melhorado dentro do nosso lar, e nós ficamos mais protegidos de ações, menos positivas, de espíritos menos evoluídos. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício da pessoa e de todo o grupo daquela família. A presença de espíritos iluminados no lar afasta aqueles de índole inferior que desejam a desunião e a discórdia. A partir do momento que já não há mais sintonia de vibração, eles também se retiram, né? E por mais que eles queiram voltar, se eles não tiverem essa reciprocidade, eles também não vão nem conseguir entrar dentro do lar novamente, porque está protegido e o padrão vibratório daquelas pessoas que estão ali já não os convida a entrar. Então, ficamos todos mais protegidos de más influências. O ambiente torna-se posto avançado de luz, onde almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes, quer encarnadas, quer desencarnadas. Acaba que também atraímos pessoas, mesmo encarnadas, que se sentem bem na nossa casa. Então, pessoas que têm a mesma sintonia, a mesma energia positiva, começam a ter mais vontade de frequentar o nosso lar. E, pelo contrário, pessoas mais pessimistas, menos evoluídas, não com tão boas intenções, já se calhar não se sentem tão bem, não têm vontade de ir lá. Então, acaba mesmo não só com a companhia espiritual, mas com a companhia de encarnados também, acaba melhorando. As entidades infelizes chegam a sentir verdadeiros choques ao tentarem se intrometer nos lares que praticam o evangelho no lar. E tem aqui uma tirinha que é o "Cheguei para perturbar a casa do Zé". Aí o outro diz, não vai dar mais. Por quê? Ele começou a fazer o evangelho no lar. Então é mais ou menos aqui para ilustrar, né? Eles até tentam e fazer lá o trabalho deles de perturbar alguém da família, mas se a família está protegida, não tem perturbação que atinja. Então, só tem benefícios na realização. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Então, no meio da ventania toda, tem ali aquela luz que não se apaga e que acaba iluminando também tudo que está à volta. Então, é um benefício que se expande, não é? É um benefício muito, muito grande para a gente ficar com preguiça de fazer, né? Às vezes, eu prefiro descansar aqui um pouquinho ou ver alguma coisa de interessante que está passando na televisão. Então, são poucos minutos que trazem grandes benefícios para todos nós. Então, André Luiz, no livro Os Mensageiros, retrata a importância da blindagem da nossa casa. Ele diz, toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico e é por isso que se mantém à distância procurando outros rumos. Então, aqui é mais ou menos um resumo do que nós já vimos anteriormente. Eles não interessam mais, não conseguem mais entrar ali, os espíritos inferiores vão procurar, porque, infelizmente, o que não falta pessoas que têm a sintonia um pouquinho mais baixa, então eles não vão mais para aquele lado que já não os recebe, não tem mais aquele nível de vibração. Então, pronto, aqui a gente já conseguiu ver até aqui
a importância da realização, como o que é, né, mais ou menos assim por alto, o Evangelho no Lar. E agora, como que se faz, né, o mais especificamente, o passo a passo para ser, assim, não existe um roteiro que tem que ser seguido à risca, mas assim os passos gerais e algumas dicas, algumas sugestões, alguns cuidados que devemos ter. Então, dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Então não tem um convite melhor a Jesus e aos espíritos do bem do que uma família reunida, orando e falando nos exemplos que ele deixou. Quando que deve ser feito? Então, cada família vai escolher um dia da semana e uma hora que seja mais fácil para todos poderem comparecer e que não haja motivos para faltar, né? Para deixar de fazer. Então, às vezes não é fácil encontrar um dia e uma hora. Podemos começar numa hora determinada, mas depois ver que está mais complicado. E pronto, adaptar, né? Mas o ideal é que seja todas as semanas no mesmo dia e na mesma hora. Então, é tentar, em conjunto com as pessoas que vão participar, encontrar o melhor dia e a melhor hora. A duração ideal pode variar, depende também do número de pessoas que participam, né? Se vão conversar um pouquinho mais, porque tem mais gente para falar. Mas entre 15 e meia hora, 15 minutos e meia hora é um tempo, porque também se for muito longo, acaba que fica cansativo para algumas, principalmente para os mais novos, que às vezes não tem tanta paciência. Então, também é adaptável de acordo com a família, mas entre 15 minutos e meia hora é um tempo ideal. Quem deve participar? Todos os que vivem no lar e até, como já foi dito, pessoas que às vezes não vivem lá, mas tem prazer em fazer ali e para aprender, depois para fazer na sua própria casa. Mas o ideal é que sejam todos. Se tiver um ou outro que não queira mesmo, que pronto, não vão deixar de fazer, porque uma pessoa ou duas não querem. Podem fazer, cada um respeita o seu espaço, né? E onde? Aí também é escolher um local da casa onde, de preferência, que seja numa mesa, né, para que fiquem todos confortáveis, mas que não seja esparramado no sofá de qualquer jeito, porque é como se nós fôssemos receber visitas na nossa casa, que são os espíritos que se comprometem a estar conosco também naquele dia, naquela hora. Eles toda semana, todo dia, naquela hora, eles vão lá para estar conosco naqueles minutos, abençoando o nosso lar e nos ajudando, nos intuindo e estão ali conosco compartilhando naquele momento. Também é um compromisso do plano espiritual, dos nossos mentores, dos nossos guias. Então, por isso, daí também a importância de sempre realizar e não deixar para trás em prol de outros compromissos, porque eles também deixam de fazer outras coisas para estar lá conosco. Então, o lugar que nós vamos estar de preferência, uma mesa onde podemos abrir o livro, botar a jarra com água, os copos, assim, e que seja um lugar tranquilo, né, da casa, que não tenha muito barulho, que não seja uma janela virada para um lugar que faz muito barulho. Então, cada um escolhe, pode ser na cozinha, até pode ser num quarto, mas que seja um lugar que as pessoas possam ficar confortáveis, sem muitas distrações, né, também, de televisão, nada disso, assim, ligado para as pessoas poderem se focar naquilo que está sendo feito. Então, também, tudo isso é adaptável a cada família. Cada um vai ver qual é a melhor forma para fazer na sua casa. Então, como é que é o passo a passo, né, do Evangelho no Lar? Assim como fazemos no centro espírita, no Evangelho, no dia do Evangelho, para começar os pensamentos a sintonizarem todos na mesma vibração,
pode-se ler fazer uma leitura inicial com um desses livros de mensagens curtas, porque todos que a pessoa chega da rua às vezes, está com pensamento em outra coisa, ou estava vendo alguma coisa na televisão, cada um está com um pensamento. Vai ligar? Cada um está com um pensamento virado para um lado, né? E essa leitura acaba que ajuda, ela quando começa a piscar assim, não adianta. Aí essa leitura ajuda a unir os pensamentos no mesmo propósito e acalmar as mentes, acalmar os corações, para depois fazer a abertura, a prece de abertura do Evangelho. Então, temos aqui esses livros que é da coleção Fonte Viva, e que são os mais utilizados, né, no caso, mas também existem outros livros de mensagens que também podem ser utilizados. É abrir aleatoriamente numa mensagem, fazer a leitura e depois fazer a prece de abertura. Tem que ser uma prece simples e espontânea, pode até ser um Pai Nosso ou uma prece assim, que não seja espontânea, mas deve sempre ser sentida, né? Não só dizendo as palavras sem sentir. Mas o ideal é que seja espontânea, que as palavras venham do coração e que valorize os sentimentos, solicitando a presença de Jesus e dos mentores espirituais para a direção divina da reunião. Então é tudo curto porque nós não temos assim tanto tempo e são coisas, é só para sintonizar mesmo os pensamentos e solicitar o amparo espiritual para aquela reunião. Depois, procede-se à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, buscando sempre a essência dos ensinamentos de Jesus e a aplicação na vida diária. O livro do Evangelho deve ser lido e estudado de forma metódica e sequente, para melhor aproveitamento do estudo. Aqui também há controvérsias, porque há pessoas que preferem abrir aleatoriamente o Evangelho e porque gostam de saber o que os espíritos estão indicando naquele momento. Mas também há outras pessoas que dizem que isso dá aso a superstições e a coisas assim, deixa eu ver, essa mensagem foi direcionada para você, eu abri aqui nessa página porque... Então, todo o Evangelho tem mensagens que sempre se aplicam a todos nós. Então, se nós fizermos o Evangelho no Lar na sequência, a gente vai ter certeza que leu tudo. É um estudo que dá para fazer com mais método, né? Uma coisa com sequência. E vai sempre ser uma mensagem muito útil, porque sempre tem uma lição dali que vale para todos, porque todos nós estamos aprendendo. Então, o ideal é que seja uma leitura sequente. Mas, se preferirem abrir aleatoriamente, também não é nada, como disse, não é uma coisa obrigatória, não é um roteiro que tem que ser seguido ao pé da letra, mas algumas dicas nós podemos seguir. Sim. Então, abre o Evangelho e lê, né, um trecho curto, não é para ler uma coisa muito extensa, é para ler um trecho curto, um item, né? Às vezes tem itens que são muito longos. Se acharem que já passou muito tempo e ainda não acabou o item, pode ficar uma parte para a próxima semana, para continuarem. Porque o ideal é que se leia e que no momento que surja alguma intervenção, alguma coisa para comentar, que seja sempre alguma coisa que faça sentido ali com aquele tema, o ideal é mesmo debater entre família, não é só ler. Então, se tiver que parar no primeiro parágrafo que leram para falar e depois não voltar a ler, depois continua na próxima semana. Então é para ler um trecho curto e depois debater entre a família. O ideal é que todos falem, todos deem a sua opinião, mas sem obrigatoriedade. Se alguém não quiser falar, também não é obrigado. Depois, fazer os comentários ao tema lido, que devem ser breves e que esclareçam e facilitem a compreensão dos ensinamentos e a sua aplicação na vida diária. Tentar sempre falar sobre o dia a dia mesmo, porque o Evangelho tem esse lado positivo também. Um dos lados positivos é que é tudo muito palpável ali, né? Todas as lições a gente consegue sempre
pensar em alguma coisa do nosso dia a dia, da nossa vida, que se compara com aquilo e que a gente pode tirar como exemplo ou para comentar. Então, o bom é sempre falar de alguma coisa do cotidiano, que tenha a ver com aquele tema. Depois, no fim, a prece de encerramento, que durante essa prece emitimos vibrações, que são sentimentos e pensamentos de amor, de paz e de harmonia, pelo nosso lar, onde é realizada a reunião, pelos presentes, pelos familiares, pelos amigos, por aquelas pessoas mais necessitadas, que estão doentes naquele momento, familiares, os desencarnados também, emitir vibrações de amor por todos aqueles familiares e amigos que já desencarnaram, pedir também pelos nossos inimigos, né? Não só pelos amigos, mas pedir que eles tenham luz para compreender, né, qual é o caminho certo a seguir, e emitir esses sentimentos que todos recebem de uma forma ou de outra, mas se nós todas as semanas emitirmos esses sentimentos de paz, de amor, com certeza vai ser os destinatários vão receber esse calor, né, esse sentimento. Então, depois da prece de encerramento... eu tenho aqui agora que vai ser o vídeo. Eu não sei se o vídeo vai... Tem muita gente que já viu esse vídeo que é do Evangelho, da realização do Evangelho no lar de uma família, e que é sobre a prece de encerramento, que deve ser uma prece como a de abertura, também não deve ser muito longa, porque acaba também ficando cansativo, principalmente quando tem crianças, que é o caso. E aqui, no caso dessa senhora, ela faz o oposto, ela faz uma prece super longa e pronto, acho que é por isso que temos que vigiar nosso espaço, pra gente... E é isso que a gente sempre conversa. Isso aí. Então, alguém quer fazer mais algum comentário sobre o nosso tema de hoje? Também não dá mais tempo, não. Semana que vem a gente continua com o tema... Parábola do Semeador, página 195. Isso aí. Então, quem vai se habilitar a fazer a nossa prece de encerramento? Não. Ninguém? Eu faço, pode deixar que eu faço. Ih, meu Deus. O que foi que você vai fazer? Não, eu só estou aqui fechando o Evangelho. Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos juntos em família para estudar sobre esse tesouro que é o Evangelho. Pedimos tua proteção para todos aqui presentes e também para os nossos familiares ausentes, minha mãe Denise, meu pai Marco Aurélio, minha irmã Cíntia e os pais do meu marido Juarez, Dona Carmen e seu João, também os 7 irmãos do Juarez, Jurema, Jurandir, Juraci, Jupira, Juceli, Jureni e Valdislene. Abençoe também os meus tios, Verônica, Mário Sérgio, Juliana, Raiane Castilho, Luane Castilho, Joaquim Castilho e todos os outros filhos do concunhado, da vizinha, da tia do seu Matias aqui da portaria. Para todos eles nós pedimos a sua bênção. Os desencarnados, faltam os desencarnados. O meu avô Arnaud, a minha avó Camila, a minha bisa Rosa, Princesa Diana, John Lennon, Cazuza, Kurt Cobain, Elis Regina, aquele moço que fez o filme Amor Além da Vida, que eu não lembro o nome. Pedimos a sua proteção e agradecemos por tudo, pela vida, pelo sol, pelo mar, por todos os animais, começando pelos invertebrados, caramujos, mexilhões, moluscos, pelo mercúrio, pelo oxigênio, pelo zinco, pelo cálcio, pelo estanho, pelo zircônio. Por todos os elementos da tabela periódica, nós te agradecemos. E essa máquina incrível que é o nosso corpo físico, por todas as suas células, começando das células nervosas, do tecido ósseo, as células musculares, e pelo carpo, metacarpo, os dedos e a unha, dedinho direito, do esquerdo também, mesmo quando encrava. Por tudo isso, nós te agradecemos. E para terminar, vamos vibrar todos juntos pela paz mundial. Começando pelo Brasil e também por Portugal, Madagascar, Sudão, Lituânia, Zimbábue, Papua Nova Guiné, Austrália, Sri Lanka. Que os nossos amigos espirituais nos protejam, nos iluminem. Que assim seja. Bom? Agora, até semana que vem.
Como semana que vem? Já é semana que vem. Então vamos lá. Parábola do bom semeador. Quem quer fazer a prece inicial? Eu faço, peraí. Então nós temos espetacular. Pois, temos que emitir vibrações para isso tudo, mas não precisa nomear, né, cada coisa. Principalmente para aqueles que nós conhecemos, nossos familiares, amigos, assim, no geral, não precisa dizer os nomes todos, que senão fica uma coisa cansativa. Na nossa oração depois pessoal à noite, a gente pode falar mais especificamente se quisermos. Mas pronto, era só para descontrair aqui também. Então, umas observações finais. A reunião deve revestir-se da maior simplicidade, sem uso de qualquer forma exterior, o que daria um cunho de ritual incompatíveis com o ensino de Jesus e da doutrina espírita. Então, simplicidade, não precisa... tem que botar sempre aquela toalhinha e aquela coisinha, senão eu não recebo... É uma coisa simples e sem nenhuma superstição, sem nenhum ritual. A assiduidade e a pontualidade são muito importantes, pois a espiritualidade também assumirá o compromisso de comparecer, levando apoio e conforto através de energias benéficas e boas intuições. Como já foi dito, o compromisso não é só da nossa parte, nós temos outras pessoas, outros espíritos envolvidos nesse compromisso. Por isso, se não for por nós, pelo menos em consideração aos nossos amigos espirituais. A reunião não deve ser transformada em sessão mediúnica. Não é para fazer o passe, não é para ter nenhuma manifestação. Isso são coisas que são feitas num ambiente controlado, que é o centro espírita, numa reunião para o efeito. Em casa, não é para fazer, porque temos ali o nosso lar protegido, mas não nesse sentido de manifestações mediúnicas. Então, nem o passe deve ser feito. Não criar polêmicas, acusações ou desvio para outros assuntos. O momento é de reflexão. Apesar de podermos falar sobre o dia a dia, de aconselhar e de falar das nossas vivências, não é para acusar, e porque às vezes a gente lê uma mensagem e já fala, tá vendo? Isso aqui serve para você, porque você tem que ser mais humilde, né? E a pessoa acaba que fica uma coisa que a pessoa não tem prazer de estar ali sendo julgada, né? Quando todos nós temos que ouvir aquilo, não é só aquela pessoa, mas não é para acusar nenhum nem outro, é para refletir em conjunto. E alguns imprevistos. E se na hora nós fomos interrompidos, por exemplo, pelo telefone, tocou o telefone, podemos atender, 5 segundos ali, paramos, atendemos, explicamos que estamos fazendo o Evangelho no Lar, que estamos no compromisso, que ligamos daqui a pouco, pronto, a pessoa não tem problema, não precisa deixar. Lógico que o ideal é que os telefones fiquem no silêncio para não ser interrompido, mas caso tenha alguma coisa que não dê para controlar, também é só avisar que vai ligar depois. A bateria está fraca. Se chegar uma visita ou tivermos um hóspede na nossa casa, devemos convidá-lo. Olha, nós estamos agora realizando o Evangelho, se quiser se juntar, bem-vindo. Se não, pode voltar daqui a pouco ou ficar ali sentadinho esperando, mas podemos convidar a pessoa a participar. E se o hóspede também estiver na nossa casa, também é a mesma coisa, explicamos o que é, e se ele quiser participar, é sempre bem-vindo. Se surgir algum outro compromisso no dia, o ideal é não marcar compromissos. Nós já sabemos que temos aquele compromisso fixo. O ideal é não marcar nada para aquele dia, para aquela hora, que seja incompatível. Caso surja algum outro compromisso, o Evangelho no Lar é sempre mais importante. Se for uma coisa mesmo inadiável, muito, muito importante, nós podemos, naquela semana, não realizar ou deixar, mesmo quando nós estivermos longe de casa, no caso aqui também de uma viagem, quando nós não podemos mesmo evitar um outro compromisso, podemos, naquela hora, nos afastar um pouco da confusão e emitirmos vibrações positivas para o nosso lar, fazer uma oração rápida, para pelo menos conseguirmos sintonizar e aproveitarmos os espíritos que vão estar dedicados àquela tarefa naquela hora
mesmo que a distância, é melhor do que deixar sem nenhum pensamento, né? Sem nenhuma ligação com aqueles espíritos. Mas o que pudermos adiar ou marcar para outra hora é o ideal. E se fizermos sozinho o evangelho, se eu estiver sozinho, ou até costumamos fazer em conjunto, mas tem uma semana que não tem ninguém para fazer, vale a pena fazer sozinho? Com certeza vale sempre a pena, porque nós achamos que estamos sozinhos, mas na verdade não estamos, né? Temos ali muitos amigos espirituais que também vão, não só os espíritos de luz vão lá nos intuir, nos ajudar, como os espíritos também menos esclarecidos que acabam indo para também aprender, assim como nós também vão aprender e vão aproveitar daquelas lições. Então, nós nunca estamos sozinhos. Então, podemos ler, fazer todos os passos, de preferência, pode ser mesmo em voz alta, porque nem todos os espíritos que estão ali, desses menos instruídos, conseguem ler os nossos pensamentos e nos ouvir através de pensamento. Então, mesmo em voz alta, né? Não precisa ser aos altos berros, mas ler assim baixinho e fazemos como se estivesse ali mesmo companhias, não tem problema nenhum. Aí aqui tem também uma tirinha que é: já vai começar o evangelho no lar e eu vou ter que fazer sozinho novamente. Aí os espíritos estão à volta e dizem, é o que ele pensa. Ele acha que está sozinho, mas está ali super bem acompanhado, né? Então, nós devemos sempre realizar, mesmo que não tenhamos nenhum companheiro da família ali conosco. E algumas sugestões: podemos colocar a água para ser fluidificada, não é nada obrigatório, mas podemos pôr os copinhos ou uma jarra com água, para os espíritos fluidificarem a água e no fim podemos beber. A música também podemos pôr uma música assim como temos aqui, baixinha, uma música suave, instrumental, só para também harmonizar o ambiente, auxiliando aquelas vibrações que vão surgir ali. Quando houver crianças em casa, pode-se utilizar alguns livros mais direcionados para as crianças, como Jesus no Lar, Alvorada Cristã e o Evangelho da Meninada. Porque para ficar mais atrativo para as crianças, porque se a gente começar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo com palavras difíceis, dependendo da idade, as crianças não se interessam. Então, pode ser adaptado para atrair melhor as crianças. E podem ser feitas leituras alternativas também, desde que tenham a ver com o tema, com o Espiritismo, e que tenham os objetivos do Evangelho no Lar. Os livros que são indicados são livros de conteúdo edificante, que devem ser comentados à luz do conhecimento da moral cristã. A escolha do livro fica a critério também de cada família, mas temos aqui algumas opções, como o básico, né, que é o principal, é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também podem ser utilizados outros livros, como esses todos que estão aqui listados: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, pronto, aqueles para abertura, né, dos trabalhos. Tem a Agenda Cristã, Jesus no Lar, Luz no Lar, tem vários... Ai, o que eu fiz? Várias opções que também são alternativas depende de cada família. Às vezes ele consegue comentar melhor outro tipo de conteúdo, desde que sejam obras espíritas com conteúdos edificantes e de autores conhecidos. Auxiliemos a implantação do cristianismo no santuário familiar à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente uma sociedade aperfeiçoada amanhã, que através da educação das crianças e da nossa educação também, apesar de já sermos adultos, mas ainda temos muito por aprender, e através dessa sementinha que plantamos no nosso lar, que a sociedade vai se aperfeiçoando, porque vamos dando o nosso exemplo também para os outros que convivem conosco. E depois disso tudo, quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Então, é isso. Também não tenho muito mais tempo, mas acho que deu para relembrar, para quem
já faz, algumas dicas, algumas sugestões de livros e algumas dúvidas que podiam existir, que às vezes a gente pensa naquilo, mas não vai procurar, né, saber. Então, espero que tenha sido útil e se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, fique à vontade para dizer. Quando viaja, por exemplo, nós não podemos fazer naquele dia, naquela hora onde estamos? Podem, como eu disse, a pessoa pode se recolher e fazer uma oração. Se estiver em conjunto com a sua família, vocês podem fazer e se sintonizar, imaginar, né, a vossa sala sendo abençoada, com as vibrações, com os espíritos que estão lá fazendo o trabalho deles. Então é sempre bom. Em qualquer lugar que estejam, se conseguirem se reunir, é sempre bom. Olha, mas quando por exemplo, você tem aqueles dias que você já consagrou.